Nós paramos na aula 3, tá? Hoje nós vamos ter que fazer a aula 3 e a aula 4. Nós ficamos detidos em muitos assuntos na outra aula e acabamos atrasando um pouco. Então hoje nós vamos ter que dar uma corrida, tá? A aula 3 começa então, ó. Na verdade, essa aula no capítulo 3 aí, tá? Integridade da Bíblia. Acha pra mim onde tá? Deixa eu ver aqui, é 3, 1, as doutrinas de Deus. Na aula 3, tá aí, ó, capítulo 3, tá? Da unidade 3. Capítulo 3, a integridade está na página, aqui, ó, 77. Integridade da Bíblia, provas externas. Acharam aí? O que é feito nesse PowerPoint aqui, irmãos? Um resumo de cada tópico. Então, se você quiser aprofundar mais sobre cada tópico, leia. Na verdade, você deve ler, né? O tópico em casa, para aprofundar um pouco mais. Aí aqui é só um resumo. Se nós fôssemos ler toda a aula, nós gastaríamos toda a aula e não conseguiríamos ler toda a aula, tá? Então, principalmente os pontos que chamou mais atenção, funciona assim. Para alguns, algumas coisas não chamam atenção. Para outros, já chama atenção. Então, naquele ponto que chamou atenção, leia novamente, tá? Eu quero acreditar que todo mundo lê o livro em casa, né? Não é risadinha, porque... Leram, né? Quem pouco lê, pouco sabe, pouco ouve, pouco vê. Tá? Bom, provas da integridade da Bíblia. Por que a Bíblia é a Bíblia? Por que a Bíblia... Pastor, página 75? Página 77. Ah, tá. 77, ó, prova da integridade da Bíblia, tá? Aí o ponto, na página 78, ponto 3.1. É isso? O que diz aí? A doutrina de Deus. Qual é a doutrina de Deus? Primeiro, Deus é justo e santo. É um Deus pessoal que ama e cuida da sua criação. É correto e ético. É onipotente, é onipresente e é onisciente. Doutrina do homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus deu ao homem raciocínio, inteligência, habilidade para avaliar sentimentos, personalidade. É um ser moral e é um ser espiritual. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o ser moral e o ser espiritual, tá? Aprofundar um pouco mais. No Éden, o homem tinha o livre arbítrio. Sim ou não? Sim. Por isso que Deus falou para Eva, não se aproxime da árvore. Por que ele falou para não se aproximar? Porque ela tinha o livre-arbítrio de se aproximar ou não. Olha, vocês não podem comer da árvore que está no jardim. E eles tinham o livre-arbítrio, Deus não impediu porque eles tinham o livre-arbítrio. Deus poderia ter impedido a queda do homem? Sim. Mas se ele fizesse isso, ele tinha criado uma máquina. Ele negaria ele mesmo. E aí ele falou, ó, o diabo ia dizer assim, ó, Deus ia dizer como disse para Jó, viste o meu servo Jó? O que o diabo ia responder? Também o senhor fez uma máquina? Ele é obrigado a fazer o que o senhor manda? O homem não é obrigado. Jó servia a Deus porque ele queria, então porque ele tinha o livre-arbítrio. Mas desobedeceu a Deus e consequência da desobediência houve a separação, a transmissão do pecado como um vírus mortal para a vida do homem, né? Contamina mais que o coronavírus, não é? Vírus do pecado. Se Deus não tivesse falado para eles não visitar lá, será que eles iam visitar? Então, Curiosidade. né? Quem sabe, né? Não teria nem comido da árvore, né? Ou um dia teria comido, né? Mas a curiosidade é um problema sério, né? Que você quer matar alguém de curiosidade, fala para ele assim, ó, rapaz, Leandro, eu tenho um negócio para te falar, rapaz. E é sério, ó, é um negócio muito sério, mas não vou te falar não. Não vou te falar não, deixa pra lá, vai. Ele não vai dormir. Não é? E vai ligar para você à noite. Vai ligar à noite, ele não vai dormir. Ó, é sério, rapaz. Você não tá sabendo não? Você não tá sabendo não? Hã? É? Tem um aí do lado? Bom, então, esse vírus, vamos chamar assim, a transmissão aqui do pecado é algo tão letal
Você conhece alguém que nunca pecou? Então, passou para toda a humanidade. Deus, cheio de amor e graça e misericórdia, proveu um meio para a salvação e resgate através de Cristo. Como nós dissemos, a partir do momento que o homem pecou, que o pecado entrou no homem, como uma doença, como uma enfermidade da alma, Deus logo já arrumou um antídoto, dizendo da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Né? A santidade, quanto à doutrina do pecado, a santidade e perfeita justiça de Deus não permite o homem transgredir as leis que ele estabeleceu. Deus é santo e a sua palavra demanda castigo ao homem que desobedecer a sua palavra. Tá? Os sentimentos são claros e consistentes. Os ensinamentos são claros e consistentes. A justiça é sempre louvada e recompensada, o pecado é sempre condenado. A preservação da integridade da Bíblia, nós já falamos aqui que há mais de 5.686 manuscritos no grego, mais de 10.000 na Vulgata Latina e 9.300 das versões mais antigas. Atualmente há mais de 25.000 manuscritos inteiros e cópias. Muitas delas você pode encontrar lá no museu em Jerusalém, tá? Principalmente um dos maiores achados que nós já falamos aqui sobre os pergaminhos do Mar Morto. A Bíblia relata inúmeros milagres de Jesus, enfermidades, mortes, os milagres, efeitos sobre a natureza, atribuição dos efeitos sobre a natureza, ele andando sobre as águas, acalmando a tempestade, tudo mais, né? Vamos lá. A veracidade dos milagres. Ninguém pode contestar que esses milagres aconteceram. Nós sabemos que isso passou de geração para geração, de povo para povo, de testemunho para testemunho, e há muitos relatos que esses milagres realmente aconteceram. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O que eles tentam fazer é o quê? Dizer que ele estava em estado inconsciente, mas falar que ele não ressuscitou é algo que não pode se negar. Aí tentam de outra maneira falar, ele estava dormindo, estava desmaiado lá dentro e acordou. Falando assim no termo machuca. Esteve com Maria, e aí vai mostrar várias pessoas que ele esteve, com mais de 500 pessoas, com Paulo, apareceu a João na ilha de Pátimos, e assim por diante. A ressurreição de Jesus é algo que não se pode negar, Jesus existiu, nem os ateus refutam isso, tá? Nós já lemos aqui na página 80, falando sobre alguns argumentos, né? Você pode ler em casa ali também, tá? Aqui tem os céticos argumentam algumas coisas, mas muito frágeis mesmo, com relação à ressurreição de Jesus. A definição da palavra profecia, nós já falamos sobre profecia, eu acho que é mais para frente. Deixa eu ir para frente, que vai tomar. É o outro lá. Aqui foi falado na aula anterior, né? Os dons de Deus, o dom do Espírito e os dons de Cristo, tá? São os três, os dons dados por Deus, pelo Espírito e os dons de Cristo. Aí nós temos aqui então, depois da profecia, aula 3, a existência de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é eterno, Deus não muda, Deus não mente, Deus não pode se contradizer. Aí você fala, mas Deus não pode se contradizer? E quando a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter feito o homem, eu me arrependo de ter, aí ele se contradiziu, né? E agora? Bom, vamos lá. Ele não pode pecar, ele não pode falhar, ele não pode praticar injustiça. Opa. E ele é totalmente imparcial, e Deus não se arrepende. Está em Gênesis 6:6. Então, quando a Bíblia diz assim, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ele realmente se arrependeu? Sim ou não? Não se arrependeu. Por quê? Agora tem que ter uma explicação por quê. Porque alguém vai te perguntar, mas a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A Bíblia, por exemplo, vai dizer lá em Isaías, que Deus, capítulo 2 de Isaías, que Deus cansa, estou cansado, diz lá, Deus dizendo, eu estou cansado. Aí Isaías 40 vai dizer, não sabeis que vosso Deus não cansa? Uai, mas ele cansa ou não cansa? Vamos entender o que é isso? Tá, é fácil de entender.
há duas palavras que nós precisamos guardar que chama antropoformismo, está aí na lição, ponto 1.1, está escrito sobre o caráter de Deus, né? Ponto 1, o caráter de Deus está na página 92, tá? 92. Aí o ponto 1.1 vai dizer sobre, aqui ó, há duas coisas, que é chamado antropoformismo e antropopatismo. O que é isso? Vamos entender? O antropoformismo e o antropopatismo são recursos de linguagem que atribuem características humanas a Deus com o objetivo de descrevê-lo. Então Deus, para se comunicar com o ser humano, ele usa uma linguagem humana. A Bíblia não diz que nós não sabemos orar? Sim ou não? Sim. Então, nós não sabemos orar. Como é que Deus entende a nossa oração? A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que faz com que a nossa oração chegue até Deus. Então, Deus entende a nossa oração através do Espírito Santo. Tá? Apesar que Deus sabe tudo, conhece tudo. Mas Deus, para se comunicar com o homem, ele usa uma linguagem humana para poder falar com o ser humano. Então, o antropoformismo, o que significa? Aqui, ó, antro, certo? Em forma humana. Grego, antropos, humano, forme, forma. Então, antropoformismo é forma humana. Fernando, antropomorfismo. Ah, tá. Mas estou falando, aqui, ó, antropomorfismo, perdão. Isso, eu falei outra coisa, né? Tá, foi ó. Antropomorfismo, isso significa forma humana. Antropos, humano, e forma. Então o que significa isso? Ou seja, Deus dando forma humana. Deus falando assim, ó, a mão de Deus, né? A mão de Deus não está encolhida. Vai falando sobre as asas de Deus. Acampa-se debaixo das suas asas, os seus pés, o olhar de Deus. Deus é Espírito. Então ele usa o antropomorfismo, é isso, né? Antropomorfismo, para dar forma, para a pessoa poder entender como é Deus, ok? E o antropopatismo significa dar sentido. Quando fala assim, ó, ao ser humano. Vamos entender mais aqui para frente para você entender. Isso quer dizer uma linguagem antropomórfica. O que quer dizer a linguagem antropomórfica? Atribui a Deus certas formas, características humanas, como olho, boca, ouvido. Meus ouvidos não estão agravados, tá? Minhas mãos não estão encolhidas para que eu possa ouvir. Então, o antropomorfismo, ele dá forma a Deus. E a antropopatia atribui sentimentos de alegria, arrependimento. Deus dizendo, eu me arrependo de ter feito o homem. Deus não pode se arrepender, Deus não pode se contradizer. Então é só uma linguagem que Deus se comunica com o ser humano. Não é que ele se arrependeu realmente de ter feito o homem, tá? Deus não se arrepende, é só uma linguagem. Se Deus conversasse com a linguagem, não precisa muito. Tem uns camaradas aí, ele tem tanta letra, o camarada estuda tanto, pegar um advogado, mas aquele advogado de verdade mesmo. Cada 10 palavras que ele fala, você entende 2. Assim não é? Ele fala que aquela língua. Um dia eu falei com um advogado, eu falei, doutor, pega um pouquinho. O senhor está conversando com uma pessoa leiga que tem só 2º grau. Então, se o senhor não conversar com uma linguagem que eu entenda, nada vai ficar aqui, você vai ficar falando, eu vou ficar sem entender. Aí ele falou assim, como assim? Ele não tinha entendido o que eu tinha falado. Pega um pouquinho, eu sou pastor. Eu vou falar uma passagem para o senhor aqui. O senhor conhece aquela passagem bíblica da mulher botada na besta? Da besta do chifre, não sei o que lá, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu falei, pois é. Eu sei o que é isso, mas o senhor não sabe, então eu vou ter que usar uma linguagem que o senhor entenda. Agora o senhor está falando uma linguagem que eu não entendo. Já aconteceu isso com você? Sim. O camarada começar a querer falar, né? Não adianta. Então, Deus, ele usa essa linguagem antropomórfica e uma linguagem também antropopática, dando a Deus forma
e dando a Deus sentimentos de alegria, tristeza, tá? Só para ele poder se comunicar com o ser humano. Não que Deus se arrepende, não que Deus falha, não que Deus chora, tá? É só uma linguagem, não que Deus cansa, né? Só uma linguagem para você entender. Bom, agora nós estamos falando de evidência cristã, os testemunhos de sua existência. Nós vemos esses testemunhos no mundo físico, no ser humano, e nas testemunhas que vivenciaram que Jesus existe. Por exemplo, no mundo físico, quem é que controla tudo isso, irmão? Quem é que faz com que o Sol... Você sabia que o Sol, se ele aproximasse aí, sei quanto, um pouco mais do que ele está, morria todo mundo. Morria todo mundo. Como que faz a Terra não sair da sua órbita, do lugar onde ela está, não se aproximar do Sol? Dá todo dia uma volta em volta de si mesmo, e durante um ano uma volta em volta do Sol. O que é que faz com que os mares não invadam as cidades, né? A não ser por um maremoto e tal, mas não invade as cidades. Ela enche e não enche a cidade. Os rios jogam uma água ali e não enche a cidade. O que é que faz com que a chuva caia, tá? Então, essas explicações, a Bíblia tem a explicação. Quem é que sustenta a terra sobre o nada? A Bíblia vai dizer que é Deus. O que ninguém sabe explicar, o cientista não sabe por que a terra está sobre o nada e não sai dali. Não sabe, mas a Bíblia vai dizer que foi Deus. Muitas explicações que a ciência não pode explicar, a Bíblia vai explicar. Falando nisso, testemunho da existência de Deus, o ser humano. Quem aqui um dia já sentiu a presença de Deus? Já sentiu? Nós já sentimos a presença de Deus. Se não é a presença de Deus, o que é isso? Né? Principalmente nos momentos de dor. Foi a hora que a gente mais sentiu, não é? Porque o ser humano só consegue reconhecer a grandeza de Deus quando ele enxerga que ele não é nada. Quando ele não enxerga que ele não é nada, ele consegue enxergar Deus. Por isso que a pessoa que tem dinheiro, tem fama, tem glória, tem status, é muito mais difícil de enxergar Deus. Sim ou não? Não todos, mas a maioria, né? Por isso que Jesus disse que é mais fácil então o camelo no fundo de uma rua, né? E os testemunhos que evidenciam a inteligência que os seres humanos não possuem, tá? Vamos lá. Os argumentos, aí tem os argumentos cosmológicos, que você pode ler lá, teológico, ou seja, os cosmos em harmonia, estuda a evidência dos desígnios e propósitos aparentes da natureza, as cores, por exemplo, que o homem enxerga. Você já notou que o homem, em muitos ambientes, você faz ambiente num banco, por exemplo, tudo vermelho. Já notou que você não vai entrar no banco, mesmo o Bradesco, que as cores dele são vermelhas, lá dentro não é tudo vermelho, porque são cores que aguçam o nervosismo do ser humano. Já notou? Você vai entrar no hospital, você vê, a Sara trabalhou no hospital, tem vermelho lá dentro, sabe? Não tem, tem preto, não tem. São cores que aguçam, deixam o ser humano nervoso, irritado. O céu, Deus fez o céu azul. Não, você olha para a água, ela é azul, né? Então, são cores suaves que a beleza da estética, a constância da ordem do mundo, tudo já é o argumento teleológico, tá? O argumento moral, todo ser humano, ele tem consciência, sim ou não? Sim. Você pode fugir de tudo, mas da sua consciência você não consegue fugir. E nós temos, inclusive, o subconsciente, que é pior ainda, né? E fica ali gravado. Você pode fugir de qualquer coisa. Você pode mentir, falar, não fiz, não aconteceu mais nada. Lá dentro da sua consciência vai ficar te martirizando. Porque todo ser humano é um ser moral. Ele erra. Você sabe que você errou. Sim ou não? Sim. Você mente, você sabe. Poxa, eu não devia ter mentido. Quem já mentiu aí? Todo mundo já mentiu? Você também, Maio? Eu também já menti já. E a hora que você mente, fala. Lembra de uma coisa, você viu que uma verdade aumentada é uma mentira esticada, tá? Uma verdade aumentada é uma mentira esticada.
Cuidado, viu, Marinete? Tá vendo, hein? Então tem que tomar cuidado com a mentira. Existe aqui até aquela ilustração, pastor Cícero, que um menino estava desocupado na janela, assim, olhando para a janela, e o pastor lendo a Bíblia. Viu? O pastor lendo a Bíblia. E você sabe, gente desocupada é um problema, né? Gente desocupada, pastor, isso é um problema. Ele estava na janela e falou, vou tirar uma com esse pastor aí, vou tirar uma. Ele falou, pastor, corre aqui, tem uma vaca voando aqui fora. E o pastor bem simples, sabe? Muito simples. Ele correu lá, olhou na janela e falou, cadê a vaca, meu filho? Cadê a vaca? Falei, pastor, não é possível que você acreditou que tem uma vaca voando aqui fora. Aí ele falou, olha meu filho, eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que acreditar que um servo de Deus está contando uma mentira. Tá doeu, hein, rapaz? Como diz o meu irmão lá na Bahia, ai, essa doeu. Então nós somos criados, somos ser moral, né? Também argumento ontológico, argumento que trata do estudo científico de um ser quanto à sua existência, seu viver, seu agir. Conceito humano de um Deus que quer ser perfeito, absoluto, suas virtudes. Vamos lá. Na sua revelação ao mundo, na pessoa de Jesus Cristo também, nós vemos Deus, aí estamos falando aqui da existência de Deus. E uma das provas que Deus quis mostrar que Ele existe, foi que Deus revelou na pessoa do seu Filho, Jesus, né? Jesus. Eu já falei aqui em outras aulas, mas vale a pena relembrar, irmãos. Vale a pena relembrar. Deus poderia fazer um pouquinho mais de merchandising do céu, não podia não? Tem gente que quer ir para Disney World por causa da merchandising que fizeram. Quer ir para Israel porque alguém fez uma merchandising, porque lá é assim, não é? Tem algum lugar que você já foi porque você viu uma propaganda? Você tem vontade de ir, quer juntar dinheiro, vai falar, preciso ir lá, eu preciso ir lá. Eu fiz uma propaganda lá, levei a Renata e a Maiga lá, como alguém foi só, né? Lá para tribo. Mostrei, chegou lá, só aquele lugar. Só que chegou lá, não era nada daquilo, né? Mas peguei umas fotos da internet lá, depois. Deus não poderia fazer, se Deus fizesse pelo menos isso, Eliane, pegasse e levasse você lá para dar uma voltinha lá no céu. Wesley, tenho certeza que você fala, não posso perder esse negócio não, vou ficar firme aqui, o diabo está me tentando, mas se eu perder aquilo que eu vi lá, não, aquelas ruas de ouro, aquele lugar maravilhoso que eu tenho lá pro resto da vida que vai ser meu, não esquece, eu quero isso aí não é? E por que Deus não faz isso? Porque Deus não quer que você vá para lá por aquilo que tem lá. Ele quer que você vá lá pelo amor que Ele tem por você. Aleluia. Eu quero ir lá porque eu amo a Deus, eu quero estar perto de Deus, não é algo interesseiro. Jó não amava Deus por aquilo que Ele dava, mas por aquilo que Ele era. Aleluia. E uma das formas de Deus demonstrar seu amor foi através de Jesus Cristo. Ele entregou o seu Filho, né? A revelação muda através de Jesus. Deus revelou o seu amor através de Jesus, que se fez homem, do plano expiatório desde a fundação do mundo, né? Na verdade, desde a fundação do mundo, não, preparado antes da fundação do mundo. Sabe que o plano da salvação já foi preparado antes da salvação do mundo, porque a Bíblia diz assim que o Cordeiro, diz Apocalipse, eis aí o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já havia sido morto antes da fundação do mundo, já era o plano de Deus que ele morresse antes da fundação. Quando Jesus voltou ao céu, mandou o Espírito Santo e instruiu em todo o caminho, e hoje é Ele quem está conosco aqui na terra, né? Bom, na sua palavra, a Bíblia Sagrada, os preceitos sensatos, os ensinos éticos e puros, porque a Bíblia vai falar do céu, vai falar do inferno, da obra do Espírito Santo, do pecado, e tantas outras coisas que muitos outros livros e outras religiões não falam. Por exemplo, uma das coisas que as religiões aí não falam, o Maomé, certo? O islamismo não fala de salvação. O budismo, 20% da população do mundo adora Buda, mas fala sobre salvação? Não. Maomé fala sobre salvação? Não. Mas aqui fala de um Salvador, alguém que pode nos salvar. Tá? Defesa da Bíblia, na sua preservação, nunca conseguiram destruir a Bíblia. Na sua unidade, a Bíblia é uma só, ela tem a mesma linguagem. Na exatidão do contexto,
na cobertura geral dos assuntos e problemas comuns do homem, estilo literário, histórico, biográfico, poesia e profecias cumpridas, que nós vamos falar mais um pouco no final. Oi? O autor é bíblico. Isso. Agora, alguém pode dizer assim, mas como assim exatidão no conteúdo? Aí algum desinformado vai dizer assim, mas a narrativa de Lucas 18:35 informa que quando Jesus entra na cidade de Jericó, Lucas vai dizer que Jesus entrou na cidade de Jericó para curar o cego, certo? Mas Mateus e Marcos vai dizer que ele estava saindo da cidade quando ele curou o cego. Lucas diz que quando ele entrou na cidade ele curou, e Mateus e Marcos vai dizer que quando ele saiu da cidade ele curou. E agora? Com certeza, irmãos, isso foi um erro do golpista, uma interpretação do autor. Com certeza foi. Não tem outro. Agora, isso prova que a Bíblia não foi adulterada. Se a Bíblia tivesse sido adulterada, quando alguém errou, alguém podia fazer uma Bíblia nova, não, vou corrigir isso aqui. Isso aqui eu vou corrigir e vou mudar. Não, deixou lá para mostrar que ela está sendo preservada desde aquela época. Se ela tivesse sido adulterada, esses textos teriam sido mudados, concorda comigo? Mas eles estão lá como estão no original, para não ser mudado. Que o copista errou? Errou. Agora, isso tira a inspiração da palavra de Deus? Não, foi um ser humano que escreveu isso. Agora, isso influencia na nossa salvação? Como diz o mineiro, de morde algum. De morde algum. Esses textos, muitas vezes, alguns usa para contrariar. Exatamente. A mente de muitas pessoas. Exatamente. Exatamente. Isso aí, pastor, como aquela história do lençol. Um lençol branco, enorme, imenso, uma manchinha nele. O que a turma fala? O que você está vendo ali? Todo mundo, uma manchinha. Mas ninguém disse, olha que lençol lindo, olha que lençol branco, olha que lençol alto. Né? Então, mas o próprio Deus deixou para mostrar que a Bíblia foi escrita por mãos humanas. Não é um sobrenatural. É um humano escrevendo algo divino. E o humano erra ou não erra? Erra, falha. Mas isso não altera o poder das Escrituras, não altera as profecias, não altera que Jesus está vivo, não altera a nossa salvação, não altera que nós vamos para o céu, não altera que Deus existe, não altera em nada. Até pastor, pode acreditarmos que através de um erro Deus justifica as nossas falhas. Não é? É uma justificativa que nós somos falhos, exatamente, e que realmente foram escritos por mãos humanas, tá? Isso prova que a Bíblia não foi adulterada, que foi inspirada por Deus, escrita por homens que falham, saindo, ou seja, na verdade o texto correto deve ser esse de Mateus e Marcos, e de saindo, e até podemos dizer que ele esperava uma outra oportunidade, tá? E isso não interfere na nossa salvação. Provavelmente o texto mais correto, e Lucas, ele copiou o texto de Marcos. Lucas não esteve presente, Mateus esteve presente, tá? Então ele pode dizer com mais clareza, Lucas só copiou o que os outros já tinham, ele não foi uma testemunha ocular, tá?